você não ia conseguir ficar do lado dela. Talvez você diz assim: será que é possível que eu mude? É possível. Porque se Deus fez com ela, pode fazer com você também. Amém, pessoal? Se apresente e pode contar aí o seu testemunho. Eu me chamo Camila, nasci na igreja. Os meus pais na época eram evangelistas. Eu vinha na IBI normalmente, mas na igreja minha família era uma coisa e em casa vivíamos o inferno, era completamente diferente. Meu pai, no caso, nos agredia, praticamente nos torturava, apanhávamos muito com motivo e sem motivo. Eu me lembro que ao ponto da fivela do cinto dele ficar grudada nas minhas costas, de tanto que ele nos batia, sem motivo. Ao longo do tempo, eu comecei a ouvir vozes, eu via vultos, conversava com demônios, eu sentia eles me tocando, os demônios me tocando. Eu passei a ver pessoas mortas, a minha avó no caso, e fui crescendo. A escola, eu sofria bullying na escola. Eu chegava na sala de aula, todos riam de mim sem motivo, queriam me bater, ao ponto de eu inventar histórias para não ir à escola. Porque se eu fosse, eu sabia que poderia acontecer alguma coisa comigo. Nesse meio, eu conheci uma amiga, né, uma pessoa que ela também era excluída, então nós nos juntamos. E essa pessoa fazia coisas que eu nunca imaginei fazer. Com essa pessoa, eu comecei a fumar, roubar, porque ela roubava. Então, eu estava junto com ela, eu passei a roubar junto com ela. Me relacionei com pessoas do mesmo sexo, não uma única vez, mas algumas vezes. E a minha vida era completamente destruída. Mas detalhe, eu nunca saí da igreja, eu sempre vinha nas reuniões, eu sempre estava aqui, mas eu vivia uma mentira, porque eu aprendi a viver essa mentira com os meus pais, que também vinham. Mas em casa era completamente diferente. Eu via os meus pais brigando, meu pai traía minha mãe, agredia minha mãe. E eu continuei nessa vida. Tinha muita mágoa, eu tinha ódio das pessoas. Eu tinha ódio das pessoas ao ponto de imaginar como que eu iria matar aquela pessoa. Eu escrevia como que eu ia matar aquela pessoa. Eu conseguia olhar a pessoa e sentir o gosto do sangue da pessoa, de tanto ódio que eu tinha. Eu não sabia o que era amor, eu não sabia o que era carinho, eu me isolava, eu tentei o suicídio, eu cheguei a tentar o suicídio, cortando os pulsos, cheguei a tentar cortar os pulsos, e teve uma vez em específico, não foi uma única vez, teve uma vez em específico, que eu peguei a faca, entrei para o banheiro e comecei a cravar a faca no meu peito. E quando começou a perfurar, eu ouvi uma voz gritar meu nome. Eu estava sozinha em casa, na casa de banho. E eu ouvi uma voz gritar meu nome. Quando eu olhei, não tinha ninguém. Eu fui lá fora, não tinha ninguém. E naquele dia eu estava decidida a acabar com a minha vida. Eu tentei matar minha família, porque eu pensava, já estamos na igreja, nada acontece, nada muda. Então, a solução é morrer todo mundo. Tentei não só a mim, né, mas também a minha família. E o meu fundo de poço mesmo... Tentou como? Tentou de que forma? Eu fechei a casa e liguei o clique do gás. Eu não me lembro quem desligou, eu não me lembro o que aconteceu após. E todos estavam dormindo. Você abriu a botija? Sim. O clique do gás, que a gente liga ao fogo. O redutor, né? Isso. A casa toda fechada, todos dormindo, porque eu ouvia as vozes na minha cabeça falando: faz isso, faz aquilo, vai lá no quarto da sua mãe, não deixa ela dormir, perturba suas irmãs. E eu não dormia, eu passava as madrugadas acordadas. E acabava que ninguém dormia porque eu não dormia. Minha mãe não dormia porque eu não dormia. E o meu fundo do poço foi quando eu sofri uma tentativa de abuso sexual por parte de alguém da família, alguém próximo. E ali eu me vi entrando em depressão, porque a pessoa era próximo da minha família e tentou fazer algo comigo, não uma única vez. E eu fiquei achando que a culpa era minha,
que eu tinha, de alguma forma, dado brecha, ou não sei, eu pensei que a culpa era minha. Eu só chorava. Eu me tranquei dentro de um quarto escuro e só chorava. E quando eu estava na frente das outras pessoas, eu tinha um sorriso falso. Mas em casa, eu só chorava, já não me alimentava. Eu me isolei mesmo. Só pensava em morte, só pensava em sumir. Eu queria achar a solução, mas eu não conseguia achar a solução. Eu tinha até amigas nessa época, grupos, inclusive nesse grupo, uma beijava a outra, uma ficava com a outra. Nós chegamos a fazer pacto uma com as outras de cortar a mão e dar as mãos, que nós seríamos unidas para sempre. Mas nada daquilo resolvia o que estava dentro de mim. Você tinha um vazio, na verdade. Muito grande. E muita mágoa, muito ódio. Eu não sabia o que era o amor. Não sabia. E, dentro do quarto escuro, só chorava. Eu fiz uma oração muito sincera. Falei: Deus, eu não te conheço. Eu só ouço falar do Senhor, porque eu vinha na EBI, vinha no FTU, passei a vir no Força Jovem. Eu ouvia falar do Senhor. Eu não te conheço, eu não sei quem é o Senhor, mas dizem que o Senhor muda, dizem que o Senhor transforma. E se há chance para mim, se há alguma oportunidade para mim, por favor, me ajuda, porque eu estou cansada. E eu ainda falei assim: Deus, se hoje eu for à igreja e não acontecer nada, amanhã eu vou me matar. Eu vou me matar, porque eu já estou aqui. Era uma sexta-feira, eu manifestei, eu que nasci na igreja. Ninguém entendeu, porque ninguém sabia disso. Ninguém sabia quem eu era fora da igreja. Ninguém sabia. Manifestei. Ali começou o meu processo de libertação. Manifestei algumas reuniões. Ouvia falar sempre do Espírito Santo. Cresceu em mim o desejo de ter o Espírito Santo, porque eu estava cansada de sofrer. Eu estava cansada daquele vazio. E a primeira coisa que eu tive que fazer foi perdoar, antes do batismo nas águas. A primeira coisa que eu tive que fazer foi perdoar. Eu procurei as pessoas que eu precisava perdoar. Perdoei minha mãe, porque eu achava que a culpa de tudo era dela. Porque ela trabalhava muito para sustentar as filhas, então eu não conseguia prestar atenção nas filhas. Então eu achava que a culpa de tudo era da minha mãe. Fui lá pedir perdão para minha mãe, pedi perdão para a pessoa que me fez o mal, que abusou de mim. Pedi perdão, eu pedi perdão. Eu me pedi perdão, porque eu entendi que a culpa não foi minha, que a culpa não era minha. E me batizei nas águas e depois recebi o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, foi o melhor dia. Ali começou a minha vida. Porque uma coisa que ficou muito característica para mim do Espírito Santo foi porque eu não tinha amor. Eu não sabia o que era o amor. E quando eu recebi o Espírito Santo, pela primeira vez eu me sentia amada. Porque eu tinha complexos. Eu me sentia feia, eu me achava feia. Eu achava que ninguém ia me querer. Eu achava que eu era inferior às outras pessoas, que eu era a pior das piores. E quando eu recebi o Espírito Santo, tudo em mim mudou, dentro de mim mudou. O Espírito Santo me fez enxergar da forma como Ele me enxergava, da forma como Ele me via. Eu não tinha expectativa de futuro, eu não tinha expectativa de vida. E o Espírito Santo me deu vida e me fez querer dar vida a outras pessoas. Eu saí, foi no Templo de Salomão, eu saí dali abraçando as pessoas. Eu não gostava de toque físico. Eu saí dali abraçando as pessoas, abraçando a minha mãe, abraçando as minhas irmãs. E dali para frente, comecei a evangelizar mais, comecei a me dedicar mais. Fui levantada à obreira. Casei, graças a Deus, depois de alguns anos, casei. E hoje eu estou aqui. Eu que não tinha nenhuma expectativa de vida, queria me matar até. O Senhor me trouxe do outro lado do mundo, porque sou brasileira, de uma favela, de uma comunidade. E o Senhor me trouxe para cá, para poder falar do amor dele, para poder falar que
Se Ele fez comigo, se Ele me tirou de uma favela, de uma comunidade, eu que queria me matar, que tentei matar minha família, se Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Inclusive, hoje, dia 23 de agosto, eu faço 10 anos de obra. 10 anos. 10 anos. 10 anos que eu sirvo ao Senhor Jesus. Como é que você veio parar aqui em Angola? Eu casei Casou com angolano? com angolano. Amém. Olha aí, ó. Se conheceram como? Através de uma amiga. Através de uma amiga, sim. Conversamos, noivamos aqui. Depois de 1 ano e meio, casamos aqui. Estamos aqui há quase 2 anos. 2 anos. Está feliz? Graças a Deus.